Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se o haveriam de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haviam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já quero pedir a você que você possa se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha. Vamos fazer a palavra de Deus crescer. Meus irmãos, nós estamos aí no dia 2 de junho, nesse 9º domingo do tempo comum, e o texto que nós acabamos de ler hoje tem uma mensagem central para cada um de nós. Tem algo aqui muito importante para nós. É exatamente Jesus questionando aqueles que estavam ao seu redor com a dureza de coração. Isso deixou nosso Senhor triste e com ira, diz o texto do Evangelho, por causa da dureza de coração. Eles estavam ali muito mais preocupados em armar uma cilada para nosso Senhor do que abrir o coração e deixar Deus realizar uma obra grandiosa na vida deles. E olha, meus irmãos, cada um de nós corre esse risco de ficarmos com o nosso coração endurecido. E é sobre isso que eu gostaria de meditar hoje com vocês, a respeito da dureza do coração. Porque veja, esse povo que estava aqui, fariseus, escribas, mestres da lei, eles tiveram inúmeras oportunidades. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Eles viram os milagres do Senhor, eles viram as curas que Jesus realizava, eles viram tudo que Jesus fez, e eles constataram que se isso não fosse obra de Deus, isso não poderia acontecer. Mas mesmo assim, eles continuaram obstinados no erro. E isso é muito importante, isso é triste. Isso deixou nosso Senhor triste, porque isso é triste mesmo. Quantas pessoas que no leito de morte tá lá, morre, não morre, morre, não morre. Você quer um padre? Não quero. Você quer confessar? Não quero. Você se arrepende do que você fez? Não, nem um pouquinho. E aí? É Deus que não é misericórdia? Não. As chances são colocadas para todos, mas existem pessoas que vão obstinadas com um endurecimento de coração até o último minuto da sua vida. E alguns passam dessa vida para outra nesse estado. Isso é lamentável. Lamentável, triste, e isso é um risco para a nossa alma. Nós não podemos brincar com a salvação da nossa alma. Deus está nos dando oportunidades, Ele está nos mostrando. E esse povo, eles não queriam saber disso. Eles só estavam preocupados com a dureza do seu coração. Mesmo depois de Jesus realizar um grande milagre diante deles, o que eles fazem?
tramam para matar nosso Senhor. A dureza de coração, o endurecimento do coração é algo que nós precisamos combater, porque ele pode levar a nossa alma para o inferno, para a perdição eterna. E isso, meus caríssimos, isso é muito profundo. Isso aqui é muito importante para a nossa vida. E veja, no mundo de hoje, com as coisas que nós estamos vendo e vivendo, nós constatamos uma insensibilidade, né? Essa dureza do coração, ela começa muitas vezes com uma insensibilidade. Uma insensibilidade que vai crescendo até se tornar um endurecimento de coração. E esse endurecimento do coração se torna, de fato, né, algo assim rígido, impenetrável. Impenetrável. Que Deus não consegue ali fazer uma obra. Não que Deus não queira e não que Ele não esteja dando oportunidade, mas o endurecimento do coração vai levando as pessoas a ficarem obstinadas no erro. E dito isto, o que nós podemos constatar para ver da onde vem essa dureza de coração? Bom, primeira causa de todas, sem dúvida alguma, é o pecado, né? O pecado, ele causa um endurecimento no nosso coração. Especialissimamente, os pecados, por exemplo, de impureza. Santo Ambrósio, ele vai dizer: ama os prazeres da carne e odiarás as coisas do Espírito. Odiarás a Sagrada Escritura. É assim, a impureza, ela é algo que nos cega, que endurece, que nos torna impermeáveis e insensíveis às coisas espirituais. E, olhando para o mundo de hoje, nós estamos vivendo num mundo de muita impureza. Nós estamos vivendo num mundo impuro, num mundo que vive a luxúria, seja nos filmes, nas séries, nas novelas. Não há mais um pudor, né? E se a gente não selecionar mesmo o que nós vamos ver, nós estamos fritos, porque corremos o risco de entrar nessa insensibilidade. A impureza, né? A luxúria, ela está presente. O erotismo, né? Vivemos numa sociedade erótica e erotizante, onde não há mais o pudor, haja vista como as mulheres do mundo se vestem hoje, muito mal vestidas, né? As mulheres muito mal vestidas no nosso tempo. Eu preciso dizer isso. As mulheres andam muito mal vestidas no nosso tempo, né? E você está entendendo o que eu estou dizendo, né? É preciso se recatar, é preciso viver um pudor. O corpo da mulher, ela foi feito para Deus, né? E para o seu esposo. O único que tem o direito legal ao corpo da mulher é o esposo. E quem diz isso é a Sagrada Escritura. Então, a primeira coisa para um endurecimento do coração, sem dúvida alguma, é o pecado. O pecado e o pecado da impureza, esse então nos cega mesmo para as coisas espirituais. Todos os pecados são pecados, mas existem pecados que eles nos atrapalham em certas áreas diferentes da nossa vida, né? E esse pecado, especialmente contra o sexto mandamento, em todas as suas formas, né? Ele é muito daninho, né? Para a nossa alma, para a nossa vida, né? E ele tem colocado muitas pessoas a se perder. Exatamente porque o tempo todo nós estamos sendo estimulados, né? Sexualmente, visualmente, auditivamente, nós estamos sendo estimulados o tempo todo para vivermos isso. Mas isso atrapalha a nossa vida espiritual, né? Isso atrapalha. Então, primeira coisa que endurece demais o nosso coração é o pecado, sem dúvida alguma. Depois, né? Os vícios. Ora, como nós estamos vivendo numa sociedade de gente pouco virtuosa, como nós precisamos, porque o que é a santidade? A santidade é fazer morrer a carne. Então você elimina todos os vícios e você começa a viver virtude. Eliminar só o vício é obrigação nossa. Agora, santidade é crescer nas virtudes.
E como nós vivemos numa sociedade de pouquíssima gente virtuosa. Ora, enquanto a balança do lado de cá está pesando muito mais para os vícios, está pesando muito mais para as manias, né, para as modas desse mundo, que são muito mais contrárias ao evangelho do que práticas virtuosas, nós precisamos pender para o outro lado. Nós precisamos começar a viver uma vida virtuosa. Os homens e as mulheres do nosso tempo precisam se voltar para a virtude. Isso é o processo de santidade. A santidade em nós, ela começa quando nós começamos a fazer crescer em nós todas as virtudes, sejam as 3 teologais e sejam as 4 virtudes cardeais, unidas tudo isso aos dons do Espírito Santo. Aí sim, nós colocamos o carro em movimento e a nossa vida vai começando. Então isso, né, os pecados e uma vida de vícios, né, elas são exatamente aquilo que causa no nosso coração uma grande dureza, para ficar igual a esse povo que nós acabamos de ler aqui do Evangelho. Que mesmo vendo, mesmo estando diante das coisas mais espirituais, diante do próprio Deus encarnado, eles mesmo assim tiveram um endurecimento profundo do seu coração. Meus irmãos, hoje, nesse 9º domingo do tempo comum, vamos pedir ao Senhor que Ele nos livre disso. Deus nos livre de um endurecimento de coração, para que a gente possa louvar e bendizer a Deus e para que a gente possa, acima de tudo, fechar todas as portas que possam levar o nosso coração a ficar um coração duro, através de uma prática de não aos vícios e começarmos uma prática de virtudes e fechar todas as brechas ao pecado na nossa vida, para que nós não fiquemos insensíveis a tudo aquilo que Deus tem a realizar na minha e na sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.